Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos então nessa nossa conversa de hoje, dessa quarta-feira. É uma conversa, não é uma pregação. Mas eu queria ler dois textos antes de nós pararmos para refletirmos sobre os tempos que nós vivemos. Então, o primeiro texto, os dois estão em Mateus, né? Mas o primeiro está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, onde o Senhor Jesus ele diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, nós somos o sal da terra. Se o sal perder o sabor, não tem como restaurar, não serve para mais nada. Nós somos a luz do mundo, e sendo a luz do mundo, não é para ser botada debaixo de uma mesa, é para estar no alto, para iluminar todo, né? E agora eu queria ler com vocês Mateus 7, aleluia, a partir do versículo 1, 7, 1, que diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aleluia. Então, o Senhor fala que na medida que nós julgarmos, né, na medida que nós medirmos, nós também seremos medidos por Deus, né? E que, se nós queremos tirar um cisco do olho do nosso irmão, nós não podemos ter um cisco ou uma trave no nosso olho para que não vejamos claramente, né, aquilo que está no olho do nosso irmão. Então o Senhor fala para nós tirarmos primeiro a viga do nosso olho, para depois nós vermos claramente o cisco do olho do nosso irmão, né? Com esses versículos aí de pano de fundo, irmãos, eu quero refletir com vocês, né, sobre os tempos que nós vivemos, né? Eu falei um pouco sobre isso até no domingo, no culto na igreja, não é? Eu não sei, pode ser que seja eu, né, a pessoa que seja maluca, que pode ser isso, né? A gente chama os outros de maluco, né? De insanos, e a gente é que é o maluco, que é o insano, né? Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Porque nós vivemos tempos onde há uma loucura, no meu modo de ver, né, generalizada no meio da sociedade. Uma vez, já tem algum tempo, né, eu estava comprando alguma coisa e duas pessoas que se conheciam, né, estavam falando da loucura do mundo, né, e eu falei assim: "É verdade isso que você está falando". Ela falou: "O senhor também acha isso? Porque para mim as pessoas estão loucas", e não tinha nada a ver com igreja, né, não estavam falando de igreja nem nada, né, as pessoas não estavam falando de igreja, estavam da loucura desse mundo, né. Alguns dizem aí, né, que é por causa das vacinas, né, da Covid. A gente não pode afirmar aquilo que a gente não sabe, né. Realmente o mundo ficou mais maluco, depois da vacina da Covid, né, eu tenho esse sentimento, né.
Mas eu não posso dizer que é por causa da vacina da Covid, né. Mas realmente, irmãos, não é que agora, as coisas agora, né, as pessoas estão mais foi essa semana agora que passou, né, um homem-bomba, eh, né, explodiu, né, numa igreja cristã na Síria, uma igreja ortodoxa na Síria, matou mais de 20 cristãos na Síria, né. Isso sempre existiu, né, irmãos? Essa loucura, né, o fanatismo religioso, isso sempre existiu, né. Então, mortes sempre existiram, né. Mas eu estou falando, irmãos, de uma loucura generalizada, né. Eu cheguei a comentar isso na igreja, né, da sociedade que não tem mais um norte, né. Acho que falta razão, falta, eu não sei nem explicar, irmãos, porque uma mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas que apoiam o aborto, né, esse mesmo grupo de pessoas, né, não quer que você corte uma árvore, chora por você cortar uma árvore, né. Chora por um bicho que está sofrendo. Não que a gente não deve ter sentimento por um bicho que está sofrendo, né, mas aplaudem o aborto, né. Então são coisas, assim, insanas, né, que a gente vê como essa questão que cada vez parece que se alastra mais, né. Eh, e como eu falei, isso não é uma pregação, isso é uma conversa, né, para nós refletirmos sobre isso, porque nós somos seres inteligentes, né, nós temos a mente de Cristo e precisamos refletir sobre essas coisas, né, sobre essa paranoia generalizada desses bebês de borracha, né, porque as mesmas pessoas, volto a repetir esse tema, porque esse tema para mim é muito caro para mim, não é? O aborto para mim é um assassinato, né? E um assassinato cruel, né? Pior do que a pessoa vir e dar um tiro na rua, porque estamos falando de uma pessoa indefesa que não tem nem capacidade de pensar tem ainda, né? Mas essas mesmas pessoas, irmãos, são aquelas que adotam, né, e aplaudem, né, a questão do bebê de borracha, né. Eh, então é uma coisa, louca, sabe. Eu acho que eu tenho ouvido pessoas cultas, né, pessoas, não só da igreja, mas também fora da igreja, não é, filósofos, né, pessoas assim que têm uma capacidade de entender, né, porque, falta um critério, falta uma coisa, né. É algo que é inexplicável, é algo que não sabe, não sei se eu tô aqui fico até meio gaguejando, né, porque, veja bem, eu falei até isso na igreja, né, você veja, as pessoas, muitas, né, estão aí fazendo passeatas, colocam nas portas, principalmente no Rio de Janeiro, né, no Brasil, né, nas universidades, né, fazendo manifestos a favor do Hamas, né, e jovens, né, moças jovens, né, com seus cabelos, né, com as suas roupas e tudo mais, né, muitos em sexo aberto, né, e outras fumando maconha e outras drogas e tudo mais, bebendo álcool, né. E se essas pessoas que defendem esses grupos, né, defendem o Hamas, defendem o Irã, né, defendem o comunismo fechado, né, como por exemplo Coreia do Norte, né, e outros, Rússia, né, essas pessoas lá ou seriam mortas, ou estariam presas, ou não poderiam fazer nada disso. Veja, esse grupo LGBT, que aí é mais, eu não sei o que mais, né, também apoiam todos esses grupos, né, e lá não poderiam, o transgênero e tudo mais, não poderiam exercer aquilo que eles querem que exercem no Brasil. Então é algo que eu fico pensando, né, porque mais do que nunca, né, irmãos, nós temos no celular, né,
a capacidade de pesquisar, de olhar, de ver aquilo que nós estamos, né, as pessoas lá com a fotografia daquele assassino cruel, né, o Che Guevara, né, assassino, né, e as pessoas não perdem o tempo, né, Mao Tse-tung, né, outro assassino que matou milhões e milhões e milhões de chineses, e não perdem 5 minutos, né, para olhar aquilo que estão apoiando. Então eu vejo isso, irmãos, como uma doença da humanidade. A humanidade está doente, a humanidade está sem rumo, a humanidade está sem expectativa. E agora eu começo a pensar sobre isso, irmãos, né? Sobre a falta de expectativa. Por quê? Porque os valores cristãos, e agora vamos entrar nas coisas de Deus. O que está acontecendo aqui, irmãos, na humanidade? Muito antes de ser, né, e pode até também ter um fundo aí, né, de vacina e tudo mais, né, é que cada vez mais a humanidade se afasta de Cristo e dos princípios cristãos. E quando nós nos afastamos do nosso Criador, quando o homem se afasta do seu Criador, ele perde a expectativa, ele perde o norte, ele perde a razão da vida. Porque nós que temos Cristo no nosso coração, ou as pessoas, né, que também creem em Cristo, né, elas têm uma expectativa, a expectativa do futuro, da sua salvação, né, uma expectativa de vida também. Mas as pessoas, quando elas abolem Deus da sua vida, né, elas às vezes se tornam pessoas religiosas, mas sem, da mesma forma que eu falei dessas coisas assim, da mesma forma não sabem nem quem foi Cristo. Às vezes estão na igreja e não sabem nem quem é Cristo. Às vezes não sabem nem quem é Deus, mas estão dentro da igreja. E essas pessoas, mesmo dessa maneira, também não têm um norte. Então é como Paulo falou, né? Se a nossa esperança, né, Paulo falou isso, se a nossa expectativa, se a nossa esperança está apenas para esse mundo, para o aqui, para o agora, porque é dessa maneira que a humanidade está vivendo, né, de uma maneira generalizada. Então, irmãos, Paulo falou: então comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E é isso que nós estamos vendo no mundo. As pessoas vivendo hoje sem nenhuma expectativa de consequência, sem nada, né? Então é a realidade louca, né? E não adianta muito as penas às vezes serem mais rígidas e tudo mais. Você veja que tem a Lei Maria da Penha no Brasil, não é? E é uma lei que funciona, não é? Realmente, não é? E você veja que o feminicídio cada vez aumenta mais, a violência com a mulher cada vez aumenta mais, porque é uma paranoia coletiva, é uma loucura coletiva, né? Então, quando a gente deixa de ver os fundamentos da nossa fé, da fé cristã, né, começamos a nos afastar disso, né, nós acabamos de nos tornar, né, o que realmente nós somos, na nossa essência humana, porque somos maus. Apesar da psicologia não dizer isso, dizer o contrário, nós somos maus. Nascemos em pecado. Então, então, o que acontece? Nós começamos a verbalizar, né, aquilo que realmente nós somos por dentro. E vira essa loucura, vira esse pandemônio, vira essa coisa que ninguém entende nada de nada. Ninguém entende mais nada de nada, porque é isso, né. Então, se, me dá prazer, não é, eu ter um boneco, né, de borracha e dizer que esse boneco é meu filho, e levar o meu filho para tomar banho de sol, e o boneco, né, e o boneco para tomar banho de sol, e dar mamadeira para o boneco, e dar banho no boneco, e tirar a febre do boneco e tudo mais, né. Então, ou seja, se fazer
o aborto, não tem nenhuma consequência nem nada, né? O que importa é a mulher ser livre, estar com o seu corpo livre para aproveitar a vida, porque uma criança atrapalha, né? Então você veja que as pessoas perderam a perspectiva até da sua própria vida. Porque hoje, irmãos, hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? Estão vivendo cada vez mais 70, 80, 90 anos, né? E o bichinho de estimação, por mais que a gente goste de bichinho de estimação, né? Não vai cuidar da pessoa que tem 80 anos de idade. Aquele boneco, né? Não vai cuidar da pessoa que tem 80 anos de idade, até porque o boneco não envelhece. Mas as pessoas vivem hoje, né? Eu quero aproveitar o hoje, e um filho vai me atrapalhar, né? Então eu vou ter um boneco, né? Que o boneco, né? Então eu vou ter um bichinho, que o bichinho eu dou ali a comidinha para ele e ele fica para lá, né? Então, mas eu estou aproveitando hoje, mas e o amanhã? Então a perspectiva da nossa sociedade é que, como não há um amanhã, não há um amanhã, é só o hoje, o hoje. Só que o amanhã chega, irmãos. O amanhã chega. O juízo de Deus vai chegar também, né? O juízo de Deus vai chegar. E em razão, irmãos, desse mundo, quem é que deveria estar colocando limite? Quem é que deveria estar falando, olha, isso está errado, olha, isso tem consequências, olha, isso vai dar errado, olha, isso vai fazer mal para você? Quem? A igreja. É a igreja que sempre foi a voz de Deus nesse mundo. A igreja cristã sempre foi a voz de Deus nesse mundo. Mas hoje a igreja cristã, ela se adaptou ao mundo também, né? Querendo ter cada vez mais pessoas da igreja, querendo ser igual ao mundo, assim como Israel quis ser igual aos outros povos e pediu um rei. Ou seja, então a igreja não fala mais dos princípios que regem o cristianismo, sempre regeram há milênios, né? Há 2000 anos. E antes disso, na religião judaica, né? Então Jesus fala nesses textos que eu li, irmãos, né? Ele fala, nós somos a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque nós temos a palavra de Deus. Essa palavra aqui, irmãos, né? Essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, é a luz do mundo. É a luz do mundo. É aqui que é o nosso norte. É aqui que nós vamos ver, opa, o que vai acontecer amanhã? Está aqui. Então, Jesus fala, nós precisamos estar ali no topo para iluminar o mundo, porque o mundo está em trevas. Nós somos o sal da terra. O sal é aquele que dá tempero, é aquele que dá sabor, né? É aquele que conserva todas as coisas, né? Antes da geladeira, as coisas eram conservadas no sal. É fácil explicar isso, né? A carne seca, você não precisa botar a carne seca na geladeira, né? Porque é uma carne com sal, né? Ali, né? Então não precisa botar na geladeira, porque está conservado. Mas quando a igreja perde o sal, ela perde o sabor. Quando ela para de ser a luz, ela se torna trevas, igual ao mundo. E aí eu entro, irmãos, nessa conversa, né, sobre outro texto que eu li. Jesus fala, e não julgueis para que não sejais julgados. Então as pessoas dizem assim, né? Porque é fácil, irmãos. É fácil eu ser amigo de ladrão, de homossexual, de estuprador, todo mundo, venha como estás e fique como estás. Não é? É isso, né? Então, ou seja, nós devemos amar as pessoas, todas elas. Mas nós não devemos nos associar com essas pessoas, é o que a Bíblia diz, não é? Então, o que acontece, irmãos? Jesus falou, não julguei, e as pessoas falam, não posso julgar ninguém. Fulano está errado, não posso. Mentira. Mentira. A Bíblia sempre foi a luz. O povo de Deus sempre foi luz para falar para as trevas
trevas, vocês estão errados. A Bíblia sempre foi sal. O povo de Deus sempre foi sal. Jesus, ele combateu quem? Quem mais, irmãos? Aquelas pessoas mentirosas, hipócritas, dos fariseus, dos saduceus. É obrigação da igreja, irmãos, é obrigação da igreja dizer isso está errado. Como que está errado? Porque eu acho que está errado? Não, porque a Bíblia diz que está errado. O meu Senhor diz que está errado. Eu amo você, mas você está em pecado. Eu amo você, mas você vai para o inferno se você não se arrepender. É obrigação da igreja, irmãos. Sempre foi assim. Agora, como Jesus falou, não é? Não é a questão de julgar, né? É a questão de você ser um hipócrita. Porque era isso que os fariseus faziam. Eles eram hipócritas, eles eram falsos religiosos. Eles eram falsos tementes a Deus. Então Jesus fala: como é que você vai tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave nos seus olhos? Então, né? Esse é um grande problema. Então eu preciso, quando eu aponto para lá, eu tenho um dedo apontado para cá também. Então eu preciso que esse dedo aqui que esteja apontado para mim não seja verdadeiro, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Né? Nós temos que tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas nós não podemos ser hipócritas de ter um cisco igual no nosso olho. Então, para isso, o que é necessário? Andarmos em santidade. Não que sejamos perfeitos e nunca seremos perfeitos, não que seremos santarrões, mas nós procuramos andar em santidade. Nós procuramos andar em retidão. Então nós temos a autoridade do nome de Jesus Cristo para falar: olha, isso está errado. Isso não é certo. Para que o mundo desperte, irmãos. Porque a igreja é a voz de Deus nesse mundo. E se a igreja se calar, acabou. Ou você acha que Deus vai abrir a boca do céu? Olha, isso está errado. Adultério é errado. Prostituição é errado. Fumar maconha é errado. Né? Lascívia é errado. Inveja é errado. Não. É a igreja que tem que falar. É a igreja que tem que ser o sal, que tem que dar o tempero. É a igreja que tem que iluminar as trevas. Mas quando a igreja ela se torna igual ao mundo, pronto, acabou. E é isso que está acontecendo, irmãos. Nós vemos a sociedade cada vez mais indo ladeira abaixo. Ladeira abaixo. É a igreja misturada com política, é a igreja misturada com qualquer sorte de coisas. Qualquer sorte de coisas. Ah, mas aquela igreja tem 20 mil. Viu outro dia a pessoa falou que a igreja tinha quantos? Acho que era 40 mil membros. Jesus! Jesus amado, 40 mil membros. Como é que você pastoreia 40 mil membros? É difícil para você pastorear 100 pessoas? Aí você passa, delega para outros. E esses outros foram chamados por Deus? E como é que está a vida desses outros? Entende, irmãos? Então, essa é uma conversa que eu já estou terminando para nós pensarmos, irmãos. Deus não conta com muitos, mas Deus conta com você. Deus conta com você para que você fale a verdade, para que você não se conforme com esse século, que você não se conforme com pessoas, né? Ainda que seja o Papa, né? Ainda que seja, né, a sumidade evangélica. Se essa pessoa não está falando a palavra, ela está errada. Ela está errada. Eu não vou aqui porque o meu objetivo não é jogar coisa errada, né? Mas nós precisamos falar a verdade, irmãos. Nós precisamos combater o mal. Nós precisamos combater aquilo que está errado.
nós precisamos trazer um pouco de razão às pessoas. De falar, para pensar. Para pensar no amanhã. Existe um amanhã. Existe uma eternidade. Existe um céu. Existe um inferno. Existe um futuro para você, porque aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Ele vai colher. Mas pior que vai colher, né? Na sua velhice. E é muito triste, irmãos. É muito triste. Então nós precisamos falar. Ah, mas se eu for falar, pastor, para minha família, o pessoal vai ficar chateado. Bom, então você não ama a pessoa da sua família. Ah, se eu for falar para o meu vizinho, ele nunca mais vai querer falar comigo. Então você não ama o seu vizinho. Porque você não quer o bem dele. Você não quer o bem dela. Então é necessário você falar. Já era uma senhora, né? Se abriu com um gabinete pastoral. Não posso falar porque você não tem nem ideia nem de quando foi isso. Ela chorando falou, pastor, tem algo que me pesa dentro de mim. Quando eu era mais jovem, eu fiz um aborto. Eu falei assim, meu Deus, que coisa terrível. E ela falou assim para mim, mas eu não me arrependo, pastor. Eu falei, como assim você não se arrepende? E é uma pessoa que estava na igreja. Eu falei, como assim você não se arrepende? Então eu podia falar assim, mas já passou, né? Deixa para lá, né? Deixa para lá, acabou, né? Porque essa pessoa até saiu da igreja, né? Mas eu falei, não, minha irmã, você precisa se arrepender. Porque você, né? Não falou o motivo, né? Eu falei, pô, mas por causa desse motivo você matou uma pessoa. Há sangue nas suas mãos. Mas o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar. Ah, mas eu não consigo me arrepender. Então a irmã precisa se humilhar diante de Deus. A irmã precisa buscar a face do Senhor. A irmã precisa pedir perdão ao Senhor. Porque senão a irmã não vai ser perdoada. A irmã não será salva. Então, entende, irmãos? Então, esse confronto da palavra de Deus é necessário para que a pessoa possa ser curada, para que essa pessoa possa ser salva. Então é isso, irmão. Como eu falei no início dessa conversa nossa, pode ser que eu seja o maluco, né? Pode ser que eu seja o doido. Então, se você não concorda com nada disso, a grande possibilidade é eu ser o doido. Mas se você concorda com alguma coisa que eu falei, então pense nisso, né? Seja a luz do mundo, seja sal. Diga para aquilo que está errado em nome de Jesus. Amém? Jesus abençoe, queridos. Domingo nós nos vemos na casa do Senhor. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.